Em nome de Jesus, eu ser breve, objetivo, aquilo que o Senhor pegou ao nosso coração. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas 1, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 5. Em nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele diz assim, irmãos, na época, Lucas capítulo 1, versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote, chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, obedecendo de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar santo dos santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo e um grande temor o tomou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz ao filho, e tu lhe porás o nome de João. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que os irmãos estão ligados, prestam atenção, mas prometo ser rápido. Então, não tem um foco. O texto é bastante conhecido. Todos nós já ouvimos falar, eu creio que nós já todos ouvimos falar da palavra acerca desse texto bíblico, que se trata do nascimento de João, aquele que anunciou a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, o Messias prometido. Quando nós vamos pegar o texto bíblico, capítulo 1 de Lucas, vamos ver no versículo 1, Lucas dizendo para quem foi escrito diretamente. Temos 3 evangelhos na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, Jesus é o Messias prometido. Em Marcos, ele é o servo sofredor. E em Lucas, ele é o Filho do Homem. Então, esses 3 evangelhos, cada um vai explicar de alguma forma como eles veem Jesus. Cada um desses evangelhos tem um público para pregar. Você vê que Mateus, o destinatário de sua mensagem, seu evangelho, é para os judeus. Já o Marcos, o evangelista Marcos, tem a sua mensagem destinada, o seu evangelho, para os romanos, para aqueles também que não tinham sangue de judeu, para todos sem exceção. E de Lucas, ele escreve dizendo, você vê em Atos, que é seu livro também, Lucas vai escrever o Evangelho de Lucas e vai escrever os Atos do Apóstolo, ou Atos do Espírito Santo. Ele escreve, alguns historiadores dizem que em uma data igual, ele vai escrever os 2 livros, o Evangelho e também o Atos dos Apóstolos. E Lucas tem o público de Lucas é Teófilo, que era um homem de Roma, era um homem muito conhecido. A intenção de Lucas é: eu pregando para Teófilo como é conhecido, então as pessoas que estão ao redor de Teófilo vai ficar sabendo do Evangelho de Jesus. Então a intenção dele é pregar para alcançar todos, alcançar Teófilo. Nós vemos no capítulo 1 ao versículo 5 que havia um certo homem que era da tribo de Abias e era sacerdote
em Judá no tempo do rei Herodes. No tempo que o rei Herodes estava reinando sobre Judá, havia um sacerdote que era da tribo de Abias, e a sua esposa, por nome de Isabel, ela também era da tribo de Abias, ela era descendente de Arão. Então eles vêm de uma família sacerdotal, eles são descendentes de sacerdotes, e conforme o pai, o avô foi sacerdote, o pai vai ser, assim como o pai foi sacerdote, o filho vai sucedendo. Então vai acontecendo que nessa família vem surgindo sacerdotes dela. Arão foi sacerdote, os filhos de Arão foi sacerdote, e assim também Abias, assim também agora Zacarias é sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer que em certa ocasião o grupo de Zacarias, o sorteio conforme o costume do sacerdócio, costume dos sacerdotes era sortear entre eles qual era o grupo que iria participar do sacrifício naquele dia específico. E por sorte, o texto diz que por sorte vai cair sobre Zacarias essa sorte. Então Zacarias foi escolhido para acender o essenciário, para acender o altar, para oferecer o sacrifício dentro do templo da casa do Senhor, no lugar santo dos santos, chamado lugar santo dos santos, onde tinha o altar, onde tinha a pia, onde tinha o essenciário. O texto vai dizer que Zacarias e sua esposa Isabel eram pessoas irrepreensíveis, eles eram pessoas obedientes ao Senhor, eles eram pessoas que andavam sendo íntegro e reto perante a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles são avançados em idade, e além de eles serem avançados em idade, a Bíblia diz que Isabel, a esposa de Zacarias, ela é estéril, ou seja, ela não pode dar luz, ela não pode ter filho, e ele já é avançado em idade, e para eles isso aqui é uma vergonha, pois ela não pode gerar filhos. E como a família de Zacarias vai crescer futuramente, como vai ter outro para suceder ele no ofício sacerdotal, como vai ter outro para assumir o sacerdócio, saindo de sua linhagem, saindo do seu próprio sangue. Então isso é uma vergonha para ele, não poder ter um filho, não poder ter algo que traga um riso para ele, que traga um brilho em seus olhos. Você vê na Bíblia várias mulheres que eram estéreis, mas toda vez que essas mulheres estéreis, como Ana, como Sara, como várias outras mulheres, Raquel, você vê que quando nasce a criança, sempre vai ser alguém, um personagem grande dentro da Bíblia, sempre vai ser alguém que Deus vai usar. Quando Ana era estéril, você vê que Penina dava filho todo ano, anualmente ela dava filhos para Eucana, já Ana não dava nenhum, mas quando é atendida a petição de Ana e gera o filho chamado Samuel, Deus dá várias qualidades para Samuel. Ele foi levantado por Deus como profeta, juiz e sacerdote. Já os filhos de Penina podiam ser 10, mas não se comparava com um só de Ana. Quando você vê Raquel gerando um filho, ela gera José e gera Benjamim. E os outros filhos das outras mulheres de Jacó, das outras concubinas, não chegaram nem aos pés de José. Porque José foi grande homem de Deus, foi um sonhador. Então, ou seja, Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Não importa quanto o outro está gerando, não importa o quanto ele está gerando, não importa como está gerando, a qualidade do que está gerando. Não importa nós dizemos muitas palavras, Isaías vai dizer, Deus diz para ele escrever, Isaías escreve, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Então não adianta nós falarmos bastante palavras bonitas, sendo que nós entregamos pouco em nosso íntimo, nós entregamos pouco no nosso coração. Se a nossa adoração não for verdadeira, se o nosso louvor não for um louvor sincero, de nada vale nossas palavras, é em vão, é uma
vida superficial, uma vida artificial, que é uma vida que aparentemente nós estamos entregando a adoração, mas por dentro, na verdade, está faltando muita coisa. Lembra quando os discípulos de Jesus, eles vão ceiar, eles vão participar do banquete, e Mateus vai dizer que eles não lavam a mão conforme a tradição dos anciãos de Judá, era para eles lavar a mão. Isso é até ética, lavar a mão antes de se alimentar, antes de participar da mesa. Só que os hipócritas, os fariseus, aqueles da sinagoga, vão olhar para Jesus e vão dizer: é assim que você ensina os seus discípulos? Ah não, está quebrando a tradição dos anciãos. Aí Jesus vai ficar indignado com essa palavra. Jesus vai dizer para ele: hipócrita, fariseus, vós estão falando dos meus discípulos, por fora vocês são bonitos, mas vocês lavam o prato por fora, mas pelo interior, que é o lugar de boa comida, vocês não têm lavado o prato. Vocês lavam os copos por lado de fora, mas no interior do copo vocês não lavam. O que Jesus estava dizendo para eles é: por fora vocês dizem viver a lei de Moisés, a Torá, mas por dentro você não vive a minha graça, você não respeita a minha palavra, você não crê que eu sou o Messias prometido. Vós são como um sepulcro caiado, que por fora é bonito, mas por dentro espalha imundícia. Foi Jesus que disse isso. Voltando para o texto, e a Bíblia vai nos dizer que por sorte Zacarias foi sorteado. Por sorte na palavra aqui, mas nisso tudo havia um propósito de Deus em escolher Zacarias naquele dia específico para falar com ele. O texto não mostra Zacarias orando, pedindo para que Deus fizesse a sua esposa gerar um filho. O texto não mostra. A Bíblia vai nos dizer que quando ele entra para o templo do Senhor, do lado de fora há uma multidão que está lhe esperando, porque os sacerdotes tinham a função de acender esse incensário, ouvir de Deus e passar para o povo, e orar para Deus perdoar o pecado do povo. Hoje é individualmente, cada um se ajoelha, cada um entrega a adoração ao Senhor, cada um pede perdão pelos seus pecados, mas naquele tempo não, era diferente. O sacerdote que fala, não era livre acesso, mas depois que o véu foi rasgado, teve livre acesso. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, teve livre acesso, mas antes disso não era assim. Era passado de Deus para o sacerdote, e o sacerdote passava para o povo. E o texto vai nos dizer que a multidão está do lado de fora, esperando por resposta de Zacarias. E Zacarias começa a demorar. Ele está no altar do Senhor, está acendendo o incensário, está acendendo o incensário para o Senhor, para entregar a adoração ao Senhor. E o povo está esperando a resposta, o povo está agoniado. E a Bíblia vai nos dizer que à direita do altar, onde ficava o incensário, aparece um anjo. Esse anjo é o mensageiro Gabriel, aparece à direita do altar. Quando Zacarias contempla o anjo, ele fica temeroso, ele fica trêmulo. E o anjo do Senhor vai dizer para ele: não temas, Zacarias, a tua petição foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz a um filho, e tu porás o nome dele de João. Eis que ele será grande diante de Deus. Eis que ele anunciará sobre o Filho de Deus. Ele trazerá o coração dos israelitas, de muitos judeus, ao arrependimento e à conversão. Então o anjo está tudo detalhado para Zacarias. O anjo do Senhor está tudo detalhado para ele. Você vê que Zacarias está no templo do Senhor. Zacarias está pensando que não vai ter mais filho. Zacarias está com vergonha do povo, porque talvez conjecturando, mas é assim, o povo olhava para ele: como é que um sacerdote não pode ter um filho? Como é que a esposa de um sacerdote não pode dar um filho para ele? Como vai ser a linhagem de Zacarias? Como vai ser a linhagem dele? Mas mesmo assim nós olhamos para o texto e Zacarias estava acendendo o incensário para o Senhor. E acendendo o incensário é entregando a adoração, porque nós sabemos que Deus não recebe a nossa adoração pelo ver, pelo ouvir, mas pelo sentir o cheiro da nossa perfeita adoração. Então Zacarias, mesmo
estéril, mesmo a sua esposa estando estéril, mesmo um cenário pode me parecer de perda, um cenário não bom para Zacarias, um cenário não favorável para Zacarias, mas mesmo assim ele estava acendendo o incensário. Algumas provas surgem em nossas vidas, alguma circunstância, algumas coisas não dão certo, algumas portas se fecham em nossa cara, alguns vales que nós entramos, que Deus nos coloca, aleluia, às vezes quer nos parar de acender o incensário, mas o verdadeiro adorador é como Zacarias, no tempo que está gerando e no tempo que não está gerando, mas ele está voltado ao Senhor, acendendo o incensário. Então ele entendeu, não é a prova que vai me parar de fazer, de acender o incensário na casa do Senhor, não vai ser a circunstância, não vai ser um problema que vai parar de fazer eu vir aos cultos, de eu estar amarrado no altar do Senhor, aleluia. É isso que o inimigo da nossa alma não entende, porque ele lança às vezes prova, laço de um lado, laço do outro, laço de enfermidades, laço disso, laço daquilo, mas mesmo assim nós estamos acendendo o incensário, mas mesmo assim nós estamos no altar do Senhor. E Deus já fala conosco, independente do cenário, se estiver desfavorável, mas não saia do meu altar, não pare de acender o incensário, porque é nesse momento que Zacarias está acendendo o incensário que o anjo se põe à direita do altar. Quando o anjo se põe à direita do altar, Zacarias não está na sua casa acomodado, Zacarias não está fazendo algo carnal, Zacarias está fazendo algo espiritual, Zacarias está na posição de servo, está na posição de um sacerdote de Deus. Então o anjo se põe à direita dele e atende e ouve a sua petição. Nós temos que entender que o Senhor vai ouvir nossa petição e vai atender quando nós estivermos na posição que Ele quer que nós estejamos, quando nós estivermos no centro da vontade dEle, aleluia, quando nós estivermos no centro do seu querer, a vontade dEle. A Bíblia vai nos dizer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que estar no centro da vontade dEle. Vai ser o momento em que Ele quiser que vai acontecer um milagre. E talvez seja quando você estiver acendendo o incensário, quando você estiver no altar do Senhor, quando você estiver acendendo, aleluia. Levítico 6 vai dizer que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Mas para isso é preciso o sacerdote vir todas as manhãs retirar a cinza e colocar a lenha sobre o altar, aleluia. Eu não sei qual provação que você tem enfrentado, qual situação, qual circunstância, mas não deixa de acender o incensário, não deixa de estar no altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus vai usar isso, Deus vai ver a sua vontade, Deus vai ver o seu querer. Quando Ele olha para o nosso querer e vê que nós estamos querendo estar no altar, quando Ele vê o nosso desejo, o meu servo, a minha serva quer estar no meu altar, quer estar acendendo incensário, é agora que eu vou me lembrar da petição dele, é agora que eu vou lembrar da esposa de Zacarias, vou fazer ela gerar um menino, vou fazer ela gerar a promessa, aleluia. Vai ser nesse momento, o momento que nós menos esperamos. Zacarias não esperava por isso, por quê? Porque Zacarias estava acostumado a acender incensário, mas ele não via anjo. Mas naquele dia foi diferente. Deus marcou a história de Zacarias, e não foi por sorte entre o seu tribo que ele foi escolhido para acender incensário naquele dia, não. Foi o próprio Deus que escolheu, foi o próprio Deus que entrou ali na hora que estava escolhendo, e escolheu Zacarias para falar com Zacarias dentro do templo, dentro da sua casa. Aleluia. Então quando Deus quiser, tinha vários sacerdotes, tinha vários atributos, mas Deus escolheu Zacarias da tribo de Abias. Deus escolhe ele, porque Deus sabe da intenção do coração de Zacarias. Deus conhece e sabe a necessidade. Deus não olha para o nosso querer, Ele olha para a nossa necessidade. Ele sabe do que nós necessitamos. Então, no momento em que Ele vê que é bom para nós, Ele há de entregar em nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias está no templo do Senhor.
ele ficou assustado, mas o anjo vai afirmar para ele que o menino que iria nascer não ia ser qualquer um. O nome dele, o anjo dá o nome, João. Ele será grande diante de mim. Ele trazerá a conversão nos corações de muitos israelitas, de muitos judeus. Muitos vão ouvir, muitos serão batizados por eles. Foi falado aqui João Batista. Muitos serão batizados por ele. Ele vai formar muitos discípulos. Não tinha um porquê de Zacarias desacreditar, por mais que a possibilidade fosse grande, a impossibilidade fosse grande para ele, mas ele não podia desacreditar depois dessa palavra do anjo. Só que ele vai dizer: como vai acontecer, sendo que eu e minha esposa somos avançados em idade, ainda por cima ela é estéril. O anjo vai dizer: vai acontecer, mas até o tempo que ocorre essas coisas, você ficará mudo, fará em silêncio. Aqui eu entendo que o anjo coloca ele em silêncio, porque talvez quando Zacarias saísse para fora do templo, ele iria falar para o povo: olha, eu vou gerar, minha esposa vai ter filho, minha esposa não é mais estéril, agora o anjo apareceu para mim, ela vai ter um filho. Talvez o povo ia olhar para ele e falar: Zacarias, você está doido, é avançado em idade, tua esposa é estéril. Se até hoje você não teve filho, você acha que nessa idade, sendo velho, será que você vai ter filho? Será que a promessa vai acontecer? Então é por isso que o anjo do Senhor fecha a boca dele. Porque muitas das vezes nós estamos empolgados, recebemos de Deus promessa, recebemos de Deus algo que Ele vai fazer em nossas vidas e acabamos contando para pessoas. Mas se fosse para o povo saber, o anjo do Senhor não revelaria só para Zacarias, o anjo do Senhor revelaria para todos, para fora do templo. Mas o anjo do Senhor vai revelar no oculto, no secreto, só para Zacarias. Então aquilo que o Senhor revela para você no secreto, fica só entre você e Deus. No momento certo que acontecer, você diz. No momento certo que acontecer, você conta o testemunho. Mas até o momento que não acontece, fica para você. É por isso que às vezes alguns planos nossos são frustrados. E Deus permite nós ficarmos em silêncio. Ele cala a nossa boca. É por isso que Ele não revela muitas coisas para nós, porque Ele sabe como nós somos. E o texto vai dizer que Zacarias sai para fora, só fazendo sinal, gesto com a mão. Não conseguia falar, pois o anjo do Senhor deixou ele mudo. E o povo estava espantado. E o povo sabia, a Bíblia diz que o povo sabia que se tratava de um sinal. O Senhor se encontrou com Zacarias. E olha só, Zacarias, melhor dizendo, João, foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. João foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Você vai ver mais para frente, depois de 6 meses, Maria vai ficar grávida. Então, ou seja, Deus tinha um plano em tudo. Deus tinha um tempo certo para fazer Isabel e Zacarias gerar João. Porque imagine se João tivesse nascido já uns 30 anos atrás, uns 40 anos atrás, no começo ainda, quando Zacarias e Isabel eram novos. Imagine, João já ia ter criado em sua mente várias outras teorias, ele ia já saber de várias outras coisas. É por isso que Deus permite ele ser 6 meses apenas mais velho que Jesus Cristo. O texto diz isso. Ele é 6 vezes mais velho que Jesus Cristo. Se ele tivesse nascido uns 30 anos atrás, a sua mente já ia estar formada completamente. Ele nem ia saber para o propósito que ele foi chamado, que era para abranger, para abrir o caminho para Jesus Cristo. Então Deus tem um tempo certo em todas as coisas. Deus sabe o momento de realizar a promessa, de realizar os sonhos do nosso coração. Ele sabe o momento certo. Só que as provas, a esterilidade, as coisas contrárias, às vezes bate nossa porta querendo fazer nós parar, querendo fazer nós parar de acender o essencial, querendo fazer de nós estarmos voltados ao Senhor. Mas as provas não podem nos parar, não pode calar nossa adoração. Nós temos que adorar no momento que
Paulo e Silas, em Atos 16, é prova disso. Estava num momento bom, mas adorou. Mas quando caiu no cárcere, o povo estava espancando ele por conta da palavra do Senhor. Ele estava cantando hino em adoração ao Senhor. Então entregue a adoração ao Senhor, independente da situação que você vive, independente do cenário. Talvez é um cenário de falta de saúde, enfermidade, da porta fechada, mas adore ao Senhor, porque em todo esse momento Deus estará contigo, garantindo, te dando suporte, que a promessa dele está de pé. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar, diz a Bíblia. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir no meio de vós, até o tempo de Jesus Cristo. Pois ele não é homem para que não tenha filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor diria alguma coisa e não cumpriria. Ele é fiel para cumprir. Porque ele diz para nós, nos coloca hoje como Zacarias. Zacarias continua acendendo o necessário. Continue no meu altar, continue fazendo minha vontade. Não saia do ofício sacerdotal. Não saia do centro da minha vontade. Não saia do meu querer. Continue me entregando louvor. Porque é através disso que eu vou ver a tua vontade. E vou fazer o meu querer sobre a sua vida. E vou fazer no momento que você não espera. No momento que tuas forças estivessem se acabando. Porque, irmão, Deus não chega no momento que nós estamos fortes. Deus não chega no momento que parece tudo bem para a nossa vida. Ele chega quando acaba nossas forças. Ele chega no momento que está dando tudo errado. Porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Deus dá força alcançado ainda. Como ele disse em Isaías: ei, bichinho de Jacó, eu te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas. Hoje o Senhor te toma pela sua mão direita e te diz: não temas. Aleluia! Quem te levantou foi Deus. O dono do teu ministério, da tua chamada, é o Senhor. Só não saia do altar dele, só não saia do centro da sua vontade. Continua entregando adoração a ele. Aleluia! Eu disse que seria breve, já quero concluir em nome de Jesus, porque Deus é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para todos sempre. E ele não deixa o justo mendigar o pão, nem sua descendência falecer. Aleluia! O Senhor sempre estará dando suporte para aqueles que lhe chamam. E quando vai nascer, quando Maria, melhor dizendo, Isabel vai saber que está grávida de João, ela vai ficar alegre e vai dizer: o Senhor tirou o pobre de mim e colocou um riso em meu rosto, tirou a vergonha que eu tinha do povo. Então ela tinha vergonha, por conta que o povo olhava para ela: essa mulher não gera, mulher de sacerdote. Mas Deus roubou a ela no tempo certo. Ou seja, não é no nosso tempo que vai acontecer as promessas dele, é no tempo dele. É no tempo determinado por ele. Eclesiastes diz que é um tempo determinado para todas as coisas e para todos os propósitos debaixo do céu. Então, se ele fez a promessa, se ele te prometeu, irá cumprir, irá acontecer. Só permaneça no centro da vontade dele. Às vezes demora, mas ainda sabe por quê? Porque nós fugimos do centro da vontade dele. E às vezes ele fala: então eu vou dar mais uma atrasadinha, então eu vou demorar mais um pouco. Mas só que quando nós ficamos permanecemos no centro da vontade dele, sendo remanescente fiel a ele, ele olha e diz: ele foi fiel, suportou a prova, continuou do zero, continuou me adorando. No cenário ruim, continuou entregando adoração para mim. Então continue dependendo da circunstância. Eu quero orar ao Senhor em nome de Jesus. Você que pode, rapidamente. Eu quero fatigar os irmãos. Para agradecer ao Senhor por essa rica palavra. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, Senhor, meu Pai amado, pela tua benevolência, Senhor. Tu és santo, é digno da nossa adoração, Senhor, meu Pai amado. Assim, Senhor, como o Senhor fez na vida de Zacarias, Senhor. Pode ter passado o tempo que for, para ele demorou, mas para ti foi no momento certo, em que a promessa foi realizada sobre a vida dele, sobre a sua esposa Isabel, Senhor. Ó Jesus Cristo, que nós não venhamos sair do centro da tua vontade, mas nós venhamos permanecer, Senhor, acendendo o necessário, venhamos continuar, Senhor, no centro da tua vontade, no teu altar, nos amarra no teu altar, Senhor, amarra a nossa família, a nossa vida, nosso ministério no teu altar, que nós não venhamos se
perder, Senhor, e por conta das provações, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos voltar para trás, Senhor. Pode ser que o cenário esteja desfavorável,